Olá pessoal, hoje eu vim aqui na Liberdade Médica trabalhar uma questão interessante que aconteceu na prova de título de especialista em medicina de emergência do ano de 2024. Paciente de 51 anos, sexo masculino, é admitido no departamento de emergência, referindo mal-estar inespecífico, dor ventilatório dependente de espinéia. Opa, dor ventilatório dependente de espinéia, a gente já começa a pensar em causas pulmonares, né, que trouxe esse paciente até a emergência. Relata que os sintomas começaram naquele dia de forma súbita. Opa, uma dor ventilatório dependente de forma súbita, após uma viagem de carro que teve duração de 3 horas, nos faz pensar em um diagnóstico de TEP. Então, o examinador aqui deixa bem claro, né, com todos os dados possíveis, para que a gente pense, né, no diagnóstico de TEP. Na classificação de risco, a frequência cardíaca era de 99, a pressão arterial de 121/78, a frequência respiratória de 19, estava afebril, a saturação era de 96 em ar ambiente. O exame físico pulmonar não se observava alterações dignas de nota. O eletrocardiograma realizado na triagem mostra ritmo sinusal, sem alterações sugestivas de isquemia. Inicialmente, foram feitos os exames de laboratórios, que foram listados na seguinte imagem. E você realiza ultrassom pulmonar, cardíaco e de vasos de membros inferiores à beira do leito, descritos como os normais. É um paciente que tem um diagnóstico clínico de TEP, e a parte laboratorial e a parte física, né, do exame físico não parece ter uma gravidade tão importante assim. Nos exames complementares, hemoglobina de 16, hematócrito de 45, ureia de 35, creatinina de 0,95, o leucograma 9.550, plaqueta 232.000, o sódio 141, potássio 4,3, o dedímero aumentado, a troponina normal, né? Então, nós temos um paciente que tudo indica que o paciente é um paciente com TEP, tá? Então, dedímero aumentado, sem sinais de disfunções orgânicas, né? Desculpa te atrapalhar nesse vídeo, mas eu preciso te falar isso agora. Você vai me agradecer se essa mensagem for para você. Se você está assistindo esse vídeo, você está comprometido em conhecimento salvador de vidas. Eu quero te deixar aqui uma oportunidade de vivenciar isso na prática. Deixei um link fixado na descrição para que você conheça mais sobre nossas formações práticas. Skin in the Game, seu paciente não é um boneco. Clica no link para saber mais. Olha lá, então ele já confirma para a gente, ó, após o resultado dos exames, é solicitado uma angiotomografia de artérias pulmonares, ou seja, já foi para o diagnóstico, né? Que revela tromboembolia pulmonar segmentar. Então, é realmente um quadro de TEP sem repercussões hemodinâmicas significativas. Você reavalia o paciente neste momento, estável e sem queixas. Qual das alternativas a seguir está correta? Então, é um paciente com TEP, né, um TEP sem complicações importantes. A classificação de gravidade do TEP, né, a gente pode usar o PSI, tudo bem? O cálculo, a gente pode ver o modo simplificado e o PSI original, né? Então, no nosso caso, é um paciente ele tinha 51 anos, então ele soma 51, mais sexo masculino, mais 10 pontos. Então, seria um paciente com 61 pontos de PSI, né? Nos demais ele não vai pontuar em nada. Então, não tem neoplasia, não tem insuficiência cardíaca crônica, não tem DPOC, a frequência cardíaca dele não estava aumentada, a respiratória também não, a saturação estava normal, a pressão adequada, não tinha alteração de temperatura, não tinha rebaixamento sensório. Então, o PSI dele é de 1 ponto, ou seja, um paciente de muito baixo risco, né? Risco de morte menor que 1,6%. A gente tem um PSI simplificado, né? Ele ganharia 1 ponto se tivesse idade acima de 80 anos, ele não tem, então não pontua nada. Ele ganharia 1 ponto se tivesse neoplasia, ele não tem, né? Um histórico que fala a favor disso, né? Ele não tem DPOC, então a gente não pontua isso na história. A frequência cardíaca não se apresentou taquicardia, não apresentou com dessaturação e não se apresentou com hipotensão, né? Então, um paciente com PSI simplificado de 0, risco de 1% de morte, né? Ou seja, um paciente de baixo risco. Frente a um paciente de baixo risco, né, qual que é a nossa conduta? Então, um PSI classe 1 ou 2, ou um PSI simplificado de 0, sem disfunção, né, de VD, que a gente viu lá no texto, ele traz para a gente que a gente não encontrou nenhuma alteração, é um paciente de
baixo risco, né? A gente já via pelo contexto clínico e a gente confirmou aí após o cálculo do PSI. Então, paciente de baixo risco, esse paciente merece anticoagulação e alta precoce, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Com o que ele vai para casa, né? Então, os DOACs, né, são interessantíssimos, né? Porque eles permitem a alta do paciente, né? A partir da primeira dose, o paciente já está protegido. Então, ele pode, prioritariamente, né? Ele pode ir com varfarina, ele pode ir com rivaroxabana, ele pode ir com apixabana, dabigatana. Só que a alta sem necessidade, né, de uma droga parenteral, somente a rivaroxabana e a apixabana. Se o paciente for começar varfarina, por exemplo, a gente tem que esperar a faixa de anticoagulação. A mesma coisa para a dabigatana, tá? Agora, já a rivaroxabana e a apixabana, não. O paciente já vai para casa no primeiro comprimido e já está protegido. A dose é de 15 mg de rivaroxabana, de 12 em 12 horas, por 3 semanas. Depois disso, a dose de manutenção de 20 mg uma vez ao dia. Já a apixabana, a gente faz 10 mg de 12 em 12 horas por 7 dias e depois 5 mg de 12 em 12 horas, né? Lembrando que a contraindicação, a rivaroxabana é um índice menor do que 30 e da apixabana menor do que 25. Então, respondendo a nossa questão, a alternativa correta, a alternativa C. Trata-se de um TEP segmentar, né? Isso já deu, né, no texto, né? A gente não precisou de fazer nada, então já deu a resposta para a gente. Classificado como baixo risco, sim. Se a capacidade de compreensão adequada e condições socioeconômicas favoráveis, o tratamento pode ser feito em regime ambulatorial, com segmento precoce menor do que 7 dias. Então essa é a nossa alternativa correta. Um abraço, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.